Para a gente poder entender melhor isso, gentilmente aqui conosco está o Vinícius Durbano, que é especialista em segurança, informação e proteção de dados. E quero saber o seguinte, como é que vai fazer com as crianças e os adolescentes que tiverem acesso a isso aí? Vinícius, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Vinícius, eu fiquei sabendo hoje, sinceramente, que existe duas internets. Aquela que todo mundo vê e uma outra que poucas pessoas veem. Como é que é isso aí? Exatamente. Primeiramente, obrigado pelo convite. É como se você entrasse no Google, né, e você buscasse uma coisa e aquela coisa não aparecesse. Então, como se fosse uma coisa que está na internet, mas que não está no Google. Você imagina alguma coisa que não está no Google hoje? Pô, sei lá, suponha, por exemplo, um site extremista que manda empatar as pessoas, não está no Google. Exatamente. Então, é uma internet paralela, que ela utiliza uma outra forma de comunicação via internet, que diferencia do convencional, e isso faz com que ela seja uma rede totalmente fechada, né? Apesar de ser acessível por qualquer pessoa que tenha acesso a um programa, a porta de entrada dessa web, né? Dessa Deep Web, que a tradução é a profundeza, né? Da web, e é como se fosse uma internet paralela. Essa rede ela foi criada pelos Estados Unidos a fim de utilização de comunicação criptografada, né? Ou seja, a comunicação sem nenhuma intervenção de terceiros, e depois ela acabou sendo aberta para o mundo. Para o público? Para o público geral. Agora, mas se eu entrar na Deep Web, eles não vão identificar meu computador lá? A forma que ela foi feita justamente é uma forma que você não consegue identificar as pontas, ou melhor, você dificilmente consegue identificar as pontas que estão de um lado e de outro. Então as pessoas se comunicam, essa comunicação ela é criptografada, como eu falei, então, ou seja, ela é embaralhada de forma que não consiga ser identificada do que se trata. Então, lá na Deep Web você tem coisas legais, como, por exemplo, comunicação entre governos. Então, ela é usada para coisas ilícitas. Ela é usada por governo também? Também. Então, quando existe alguma comunicação bem restrita, muitas vezes é usada pela Deep Web. Porém, me parece que saiu do controle. Né? Algo que era para ser usado licitamente, acabou abrindo canal para coisas ilícitas. Tem um programa que facilita, por exemplo, um jovem a entrar na chamada Deep Web? Sim, o jovem hoje em dia ele tem acesso a muitas informações, né? Então na internet convencional, ele consegue descobrir como ele entra nessa Deep Web. Existe um programa chamado Tor, que é o mais conhecido, que ele é justamente como se fosse um navegador de internet, aquele que a gente está acostumado, porém ele é exclusivo para entrar na Deep Web. E você, a partir do momento que você instala no computador esse Tor, por exemplo, e tem outros também, você tem a chave de entrada para essa internet paralela, né? E você começa a ter acesso a coisas diversas. Por exemplo? Por exemplo, compra de armas. Compra de arma? De drogas. Droga. Site pornográfico? Site pornográfico, muitos. Muitos. Né? Pedofilia, esse tipo de coisa. E como esse grupo criminoso que as matérias estão mostrando aí, lá em Suzano, que estimulam, né, o ódio, esse tipo de coisa, tudo que seria rastreado na internet convencional, lá então, esse fórum que a gente mostrou aí no R7, ele existia na web aberta. Depois teve um problema com a polícia, eles desapareceram e apareceram de novo na chamada Deep Web. Exatamente. Então ele foi migrado para lá, né? E ele tem um idealizador desse grupo. Inclusive, dos líderes está preso. Está preso? Exatamente. Mas existem pessoas que são representantes dele, né? Quer dizer, continua então gerenciando o tal do fórum. O tal do fórum. Que é quase que um site lá ou não? É um site. É um site. A Deep Web é como se você entrasse numa internet onde não tem nada muito bonito, tem vários sites de vários assuntos lícitos e ilícitos e alguns grupos fechados, que você não consegue nem mesmo dentro da Deep Web ter acesso, que ele só é permitido para pessoas convidadas, ou para pessoas conhecidas, ou para pessoas que já estão bastante tempo na Deep Web. Então, é realmente o lado obscuro da internet, e há quem diga que é um movimento que talvez seja até maior do que a internet convencional, a quantidade de dados que é trafegado por ali. Agora, Vinícius, o que o pai tem que fazer?
Se ele olha no computador do filho da filha, tem o tal do navegador que você lembrou chamado Tor, o que ele faz? Exato, a primeira coisa, os pais eles têm que monitorar o acesso, né? Então, é preciso instalar programas, se você buscar no próprio Google, você acha programas de monitoramento de acesso à internet. E isso daí ajuda você a identificar coisas que ele acessa na própria internet e também identificar coisas estranhas, como acesso à Deep Web. Uma dica simples e que às vezes pode salvar, né, é você procurar se tem esse programa Tor instalado. É um indício, então, de que o jovem pode estar entrando nessa Deep Web. Exatamente. Não quer dizer que ele está fazendo alguma coisa ilícita, mas ele tem acesso muito fácil a coisas que não talvez deveria. Até não tenha maturidade para ver tudo aquilo que tem lá, certo? Exatamente. O adulto é uma coisa, o jovem é outra. Exatamente. E muitas vezes esse interesse por coisas desse tipo parte de jogos. Inclusive é uma característica daqueles jovens, né, do caso do massacre, porque em jogos, o jogo também é uma rede criptografada e ali fechada. Muitas vezes você encontra até mesmo pornografia dentro de jogos que não tem nada a ver com pornografia. Então, jogos que tem crianças ali, você acha coisas ilícitas ali dentro, né? Então, às vezes, o próprio jogo, dependendo do jogo... Aparentemente é apenas uma diversão? Ele pode ter estimular aquele jovem a partir para outros acessos obscuros, vamos dizer assim. Entendo. Então, é importante monitorar, estar atento a qualquer suspeita e buscar falar com alguém que conheça isso. E essa questão da Deep Web em si, que é algo pouco conhecido, buscar se tem aquele programa Tor instalado no computador. Tor se escreve T-H-O-R, é isso? Exatamente. É o nome do deus lá da Escandinávia, né? Exatamente. Tá. E se você buscar, tem a busca ali do seu sistema operacional, Windows, por exemplo, você pode buscar ali pelo nome Tor. Se tiver aquilo ali, é um indício, então busque falar aí acho que é a forma de falar com seu filho, mas busque entender o motivo que ele está acessando aquilo, porque realmente é perigoso. E assim, a chance de você conseguir rastrear ações que são feitas lá dentro é bem pequena. Apesar da polícia estar preparada, né, através de a polícia científica forense, por exemplo, de investigação cibernética, é super competente para isso. Porque está criptografada, como você falou isso. Está criptografada, toda aquela comunicação dentro dessa rede de Deep Web, ela é criptografada. Né, justamente por essa dificuldade para privacidade, na verdade, né? Entendo. A privacidade que era para ser usada para o bem, na verdade, é usada para o mal. A impressão que eu tenho como leigo é que esse grupo que a gente mostrou aí, o R7 mostrou, era mais ou menos uma baleia azul, só que é uma baleia azul dentro da Deep Web. Tem muita similaridade. É muito similar, né? Mas a baleia azul era para suicídio, né? Exato. E esse grupo era para matar outras pessoas. Isso, e tem grupos de suicídio lá dentro também, né? Tem grupo de suicídio também? Sim, tudo que a gente pode imaginar de ruim, aqueles crimes que a gente vê na nossa vida real aqui fora, na internet você também tem isso, né? Os criminosos, eles não são aquelas pessoas sozinhas, aqueles hackers que às vezes a gente acha que é uma pessoa atrás do computador sozinho, não. Na verdade, tem uma rede que está estimulando, está provocando uma situação de ódio, uma situação de crime, pedofilia, todas essas coisas ruins que a gente, infelizmente, tem no mundo de hoje, né? Vinícius, obrigado. Ficou muito claro. Tenho certeza que foi uma grande coisa você ter vindo aí para falar com os pais de uma maneira geral. Obrigado. Muito obrigado.